Esperar para 2026. Boa tarde, galera. Meu nome é Felipe. Vamos fazer nosso estudo de mercado aqui. Final de 2025, né? Já estamos praticamente no fim do ano. Fizemos já todos os estudos. Praticamente tudo que a gente estudou foi o que aconteceu. Vamos começar então a já começar a desenhar o cenário, né? Afiar o machado aí para 2026, tá bom? Vou começar fazendo com vocês aqui o estudo, né? Vou pegar esse finalzinho aqui do que vem acontecendo em 2025 e já já a gente pula aí para começar a mapear a estrada de 2026 aí, como é que o mercado costuma percorrer ao longo dos meses aí do ano que vai vir, ano 2026, que vai ser as eleições, beleza? Então, vamos iniciar aqui pelo o nosso estudo de mercado. É, A gente tem aqui na semana, né? A gente teve uma semana que o mercado chegou a subir e devolveu tudo, né? Um, um movimento aí de correção na semana. O mercado devolveu praticamente toda a alta que ele teve. O mercado estava esticado, né? Se a gente pegar aqui do último fundo relevante, que foi o fundo que a gente mapeou que deveria segurar para o mercado subir, foi aqui, né? Se a gente pegar o movimento que ele fez um movimento de 33 mil pontos. Se a gente pegar da correção que ele fez no rompimento de topo histórico, que depois ele veio testar, esse fundinho aqui, é isso mesmo, 33 mil pontos. Depois não, que ele veio testar aqui, segurando as médias, mais 25. Então o mercado estava bem esticado, ele tinha subido uma, duas, três, quatro, cinco semanas sequenciais. A gente fez o estudo da sexta semana, caso caísse, ele chegou bem próximo. Tinha até marcado vermelhinho, deixa eu ver aqui meus estudos. Chegou bem próximo aqui da região, caso ele corrigisse, e a gente tinha um alvo ali para caso ele continuasse subindo, e ele atingiu esse alvo. Então, no estudo semanal, né, a gente projetou aqui uma possibilidade de um gift, o mercado foi atingido o primeiro alvo, o segundo alvo ele também chegou, o terceiro alvo ele ainda ficou devendo. O importante é que a linha verde que a gente tinha marcado foi atingida e o mercado devolveu a correção. Resumo, né? Quem entrou, entrou. Quem não entrou no mercado agora não é hora de entrar. Em relação à média de 21 períodos, que é uma média que guia o preço, o mercado está distante, né? A gente tem aí 10 mil pontos de distância. A média de 9 vem aproximando aqui. Então, o mercado fica lateralizado e as médias chegam, ou ele pega e corrige até as médias, beleza? O que a gente tem de mapeamento aqui caso ele perca a mínima dessa semana, ele abre espaço para vir testar as próximas regiões de fundo, né? Que é exatamente abaixo dessa mínima aqui. Não, eu vou deixar marcado, mas eu vou deletar depois. Aqui na casa 153, se ele perde essa mínima, né? Mas aí enquanto essas médias vêm subindo. Então, assim, o ano acabou, né? Todos os estudos que a gente fez, quem acompanha aí pode assistir os vídeos para trás, desde a marcação do fundo, o início do bull market, a gente sinalizou todo esse desenho, não só pelas configurações do mercado, mas também pelos ciclos, né? Então, foi um resultado bem bacana aí, a confirmação dos estudos que a gente veio tendo. Beleza? Antes de falar de 2016, eu vou para o gráfico diário. A gente teve aqui na sexta-feira uma barra gigantesca de queda, né? Então o mercado ele veio. Aqui é o que eu botei no semanal, né? Vou deixar ele aqui porque não posso perder. Caso ele atingisse o alvo, ele atingiu o alvo de 162.500, podem ver nos vídeos anteriores. Passou do alvo, no dia seguinte ele derreteu uma queda absurda aí. A gente teve uma queda de 8 mil pontos, gigantesca, né? O mercado estava esticado, a gente sabia, né, que não era hora de entrar, e sim de fazer parciais, botar lucro no bolso. Então não tem nada para falar sobre. O volume da barra foi acima da média, né? Se a gente olhar aqui também em relação às bandas de Bollinger, tava banda fora, fechou dentro. Enfim, nada tão relevante aí. O que a gente pode falar? Essa barra aqui, ela pode ser uma barra de ignição, mas contra o movimento macro altista, eu não gosto desse tipo de barra. Ainda mais no cenário que a gente está. Mas uma barra de ignição dessa, se a gente projeta aqui pelo menos o primeiro alvo, caso perca a mínima da semana, ele viria nessa casa dos
51.700, que é o primeiro alvo aqui. Como já está marcado aqui amarelinho, eu não vou nem deixar, já está desenhado. Beleza? Então, o ano acabou, né? Eu tinha falado com vocês sobre o gráfico mensal no último vídeo, meu Excel tinha desconfigurado tudo, né? A gente estava com uma, duas, três, 4 meses de alta. E o quinto mês aqui até o momento estava de alta, né? Tipo, a gente, né, tava na expectativa aí, o que que acontece depois de 4 meses de alta. A gente teve aqui, olhando no passado no olhômetro, né? Que geralmente depois de 4 meses de alta, um, dois, três, quatro, o mercado corrigia. Então, o que que a gente fez aqui? A gente colocou um estudo para falar para a gente o que que acontece com o mercado depois de 4 meses sequenciais de alta. Quando vocês observarem, depois de 4 meses de alta, igual o que acontece com a gente teve 23 ocorrências dessas, tá? Desde 1994 até hoje. Então, 23 ocorrências em que a gente teve 4 meses seguidos de alta. O que que aconteceu no quinto mês? A gente teve a maior parte dos meses corrigindo. Então, estou querendo dizer que 14 casos dentro de 23 foram de correção. A gente está falando aí de 61% dos casos. Tá? 61% dos casos o mercado corrigiu, em média 3%. Se a gente abrir aqui nesse histórico, né, e observar, se a gente pegar aqui de 2017 para frente, a gente teve apenas um mês, que foi 2018, que depois de 3 meses, 4 meses sequenciais de alta, o quinto mês também foi de alta. 2019, 20, 2019, 2019 de novo, 2020, 22, 22, 22, depois todos os meses foram correção. Ou seja, se eu pegar aqui, né, do de 2017 para frente, observar que, se a gente pegar esse gráfico aqui, a gente vê, né, uma característica de 2017 para trás, uma característica de 2017 para frente. A gente vê que só 18 a gente teve um quinto mês altista, todos os outros foram correção. A gente tinha falado isso, o mercado, o mês estava positivo e o mês devolveu e corrigiu. Qual que é a média esperada de correção que a gente tem aqui? A média, né, tem o máximo, o mínimo, a média é em torno de 3%. Então, deixa eu só olhar no gráfico mensal aqui, quanto a gente corrigiu até o momento, da abertura em relação ao fechamento, pouquinho, né? Pouquinho. Então, se corrigisse em média em relação à abertura para o fechamento 3%, não é nada também. A gente vem para casa de 154 mil pontos. Super saudável, né? Então, a estatística, né, favorece uma correção nesse quinto mês de dezembro. E pelo ciclo de mercados, o mês de dezembro é um ciclo altista, né? Então, a gente tem uma divergência de informações aí, aonde, como o mercado já subiu muito, né? Chegou lá na casa dos 165 mil pontos, não é hora mais de comprar, né? É hora de, né, botar no bolso, alocar em outras coisas que tenha mais upside. A gente vai falar mais para frente do dólar. Então, é o que eu vejo aqui sobre os estudos, tá? Antes de ir para o dólar, o que que eu queria falar? Sobre 2026, né? Vamos voltar aqui para esse estudo. O que que a gente tem para falar aqui de 2026? 2026 vai ser o ano das eleições. Então, se a gente pegar 2026, pegar todos os anos para trás que a gente teve eleições, como é que o mercado se comporta, né? Então, a gente tem aqui, ó, em 1994, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente vai vendo aqui como é que o mercado vem se comportando ao longo dos meses. Então, em 94, o me- é, os meses de janeiro, ao longo dos anos, mês de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. Então, basicamente, que são os meses aqui aos os anos. Se a gente observar aqui, né, dar um zoom, o que que a gente consegue ver? Geralmente, o mês de janeiro, maior parte dos dados são altistas. Então, na verdade, se a gente olhar aqui, é igual para igual, né? 50% dos dados de janeiro sobe, 50% das vezes ele cai nos períodos de eleição. Fevereiro, o mercado fica mais em alta do que em baixa. Março, o mercado fica mais alto que em baixa. Abril,
a gente já tem mais correção, o mercado fica mais embaixo do que em alta, então a gente vai observando o comportamento sazonal do mercado. Então a gente vai juntando, né, as informações para ver quais são as melhores decisões para o ano de 2026, né? A gente vê o tanto que o preço já andou em relação às médias, quais são os principais pontos que a gente tem de oportunidade no mercado, a gente vê os ciclos, né? Então, se eu pegar e traçasse aqui uma linha, né, imaginária, eu observo que o mercado ele sobe mais ou menos até março aqui, né, a maior parte dos dados, depois ele corrige aqui até mais ou menos maio, depois ele sobe de novo, né? Então, a gente tem uma sazonalidade. Se eu botar isso numa linha, que eu coloquei aqui, são as médias, vou até tirar todos os valores para ficar mais claro para a gente aqui e deixar apenas o valor da variação média. Olha lá, ó. Então, a gente tem aqui, o mercado ele sobe um bocadinho, a gente viu, depois ele corrige, aqui até mais ou menos maio para junho, aí depois ele sobe um pouco até agosto, corrige novamente até mais ou menos setembro, depois ele sobe, né? E curiosamente aqui, ó, nos anos eleitorais, dezembro, ele também corrige em média. Deixa eu ver, dezembro aqui, ó, a gente teve aqui 63% dos meses em baixa. Então, por que isso é interessante? Isso é interessante porque a gente desenha, né, um roadmap, né? A gente vê aqui como é que o mercado se comporta, né? Nos períodos de eleição, mês a mês. A gente desenha mais ou menos as oportunidades. Por quê? A gente começa a procurar as regiões que nos ciclos de mercado, o mercado marca fundo, né? Então, em cima de posse dessa informação aqui, a gente começa a desenhar. Pô, se o mercado chega lá, mais ou menos região de maio, junho, o mercado já caiu muito, né? Está próximo de regiões de média importante. Às vezes caiu vários dias sequenciais. Então, você começa a ir juntando o quebra-cabeça e montando da melhor forma os seus investimentos, suas operações, tá? Então, isso aqui é a curva para os anos eleitorais, mês a mês aí, média. E aqui a gente tem de cada ano especificamente. Beleza? Então, isso aqui é para começar a desenhar o cenário para 2026. Ele, igual eu falei, ele é uma estrada, né? Bem larga, que a gente vai lapidando e afunilando com outras informações de mercado, né? Distanciamento em relação às médias, os padrões de, de, de gráficos que aparecem, o tanto que o mercado subiu, corrigiu, regiões de suporte e resistência. Então, a gente vai dando vários cheques ali para achar o melhor momento de se entrar e até de se sair ou fazer parcial no mercado. Beleza? E tirando os ciclos eleitorais, né? Se a gente for colocar todos os dados desde 1994 até hoje, então a gente vai ter, né, uma pancada de informação aqui, né? Tô colocando aqui, então a gente vai ter aqui 2000 e janeiro, né? Desde 1994 até 2025, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e assim por diante. Se eu pegar todos os dados e colocar a média, como é que o mercado se comporta, sem levar em consideração se é eleição ou se não é. Ele também corrige até mais ou menos ao invés de maio, ele marca geralmente em junho, depois ele sobe um pouco, volta a corrigir até agosto, aí essa parte que ele geralmente marca um fundo para subir até o fim do ano. Então, ou seja, de janeiro até fevereiro ele geralmente dá uma corrigida, depois de fevereiro até abril ele dá uma leve alta, de abril até junho a gente vê que ele corrige, depois ele dá um respiro, corrige novamente, e de agosto até outubro ele fica, é, né, oscilando ali, querendo marcar um fundo, e de outubro para o final do ano é o famoso rally de alta, que inclusive um dos mapeamentos que a gente fez foi esse. O que que é interessante? A gente cruzar o ciclo normal, né, com o ciclo do eleitoral. Então, no ciclo eleitoral, que vai ser as eleições, a gente vê que o mercado costuma marcar fundo em maio. E no normal, eu sei que ele geralmente marca fundo em junho e depois em agosto ele volta a marcar outro fundo. Aqui também, ó, se a gente observar em agosto e setembro, ele também marca outro fundo, ó, bem semelhante, tá vendo? Então, quais são os momentos ideais que eu fico de olho em oportunidades que o gráfico, o mercado me der de compra? Basicamente nesse cenário aqui e nesse cenário aqui. E onde eu fico de olho caso o mercado tenha esticado demais para, né, botar lucro no bolso e tudo. Nos cenários em que o mercado subiu, né? Nos cenários em que o mercado subiu, igual agora aqui, que ainda não é na eleitoral, né? É, os ralis de fim de ano.
Fiquei com interessante essa informação. Dezembro, o mercado, ele, nos anos eleitorais, ele corrige. E pelos 4 meses sequenciais de alta, dezembro também, estatisticamente, mostrou para a gente que ele tende a corrigir em 61% dos casos. E se a gente pegar de 2017 para frente, ele só 2018 aqui que ele subiu, depois só corrigiu. Então, isso com o mercado esticado desse jeito, acende um alerta para botar lucro no bolso, ou até montar a operação vendida quem gosta, enfim, essas coisas do tipo. Beleza? Então, pessoal, bora aqui agora falar do dólar. Eu tinha falado no último vídeo que o dólar não era região para ficar procurando vender, era um local que tinha muito mais upside do que downside. Nossa, quanta coisa aqui, deixa eu tirar esses estudos. Então, se a gente observar, deixa eu arrumar o gráfico aqui, e para o gráfico semanal, o que a gente tem que falar do dólar? O dólar testou a média de 200, né? A gente conversou sobre aquele candle de 172 pontos no dia. Ele pegou, corrigiu, testou novamente o fundo. E aí agora ele tentou novamente na próxima semana cair. Tinha marcado, né? Falar que se rompesse aqui ia chamar alta. Ele rompeu, chamou uma alta forte, vocês vão ver ali. Igual eu falei, né? Região aqui de upside e não de downside. Tinha marcado aqui, ó, região vermelha que não podia chegar, você não tinha que refazer nossos estudos. E o mercado foi exatamente nessa linha que eu tinha marcado. Depois eu vou ver no gráfico diário o que pode ser essa linha aqui. Enfim, o que a gente tem que observar para o dólar? O dólar está ensaiando uma possível reversão, né? Ele testou o fundo, testou a média, testou o fundo anterior em cima da média, subiu, tentou voltar, negou e agora está rompendo. Então, se ele rompe essa linha aqui agora, ele segue para testar esse outro topo, que caso rompido, aí ele faz um pivô de alta, né? Aí ele rompe, ele faz uma máxima mais alta do que a máxima anterior e desconfigura toda essa correção que o dólar vem tendo. E essa correção é ao longo do ano inteiro, né? Então, se a gente pegar aqui da máxima, a gente pegar aqui da máxima até a mínima aqui, corrigiu muito, né? Então, 16% que deu aqui, mais ou menos. Então, ele corrigiu bastante. Como eu falei, dólar tem muito mais upside do que downside. Tinha falado no último vídeo e não foi diferente, né? A gente vê que na semana aí ele deu uma puxada importante. Então, pessoal, ó, sexta-feira foi a grande puxada. A gente tinha comentado, né? Ele veio testar aqui região de fundo e na sexta-feira o mercado puxou forte. Vamos ver quanto que essa barra chegou a andar. Chegou a andar 190 pontos, que isso, muita coisa. Ah, notícia disso, notícia daquilo, né? Se fosse numa região de topo de mercado, a notícia ia fazer muito provavelmente o mercado cair. Então esquece notícia e foca na informação do gráfico, né? Ali não era região de venda, era região de compra, tá? E aí o mercado respondeu à altura. O que eu tenho para falar aqui? Já tem mapeado, ó. Essa região, que era uma região que já tinha marcado, foi uma região onde o mercado segurou. Ele rompeu essa máxima do dia e foi embora. Então essa mínima que ela não pode ser perdida, e muito pouco provável dela ser perdida, acredito que não, mas tudo pode acontecer no mercado. Se ele perde, ele vem a testar essa mínima, se ele perde, ele vem nessa linha aqui, aí refazer todos os estudos, né? Já falei que a gente tem uma linha de tendência de longo prazo é, conduzindo esse preço, que é essa linha roxa, que depois vocês olham nos outros vídeos que eu falo mais sobre ela. Então, qual que é a minha expectativa? Minha expectativa é que essa barra aqui seja uma barra de ignição agora, volume dela alto, então uma barra dessa amplitude, por mais que ela tenha corrigido um pouco, é uma amplitude de 140 pontos, com esse volume, se ele romper essa linha aqui, até mudar a cor dela, abre caminho para uma reversão no dólar e ele dá uma correção maiorzinha, né? Subir mais um cadinho, porque ele caiu muito, né? Ao longo dos meses, beleza? O pivô ele tá exatamente aqui, ó, nesse amarelo, que aí é um fundo, um outro fundo. Caso você rompa aqui, aí você marca um pivô de alta, né? Tudo indica para isso, graficamente falando.
pelas correções também. Então, vamos observar. Ok? O que eu tenho para falar então sobre o mercado é isso. Espero que vocês façam um bom uso aqui desses dados, que são os dados que eu coloquei ali no Excel, né? Esses dados no Excel, eles mostram para mim o comportamento histórico para me ajudar a desenhar cenários possíveis do que pode acontecer, né? Então, eu já estou começando a desenhar os cenários para 2026. E, de novo, eu não tomo nenhuma decisão pautada apenas em ciclos, mas eles me mostram os momentos em que o mercado tende a marcar um fundo, tende a marcar um topo. Então, quando isso, isso faz sentido junto com o momento do gráfico, né? Depois um mercado que já caiu demais, está próximo de uma região de média, uma região de suporte, uma região de resistência, eu vou juntando essas informações e junto com as configurações, né, de mercado, gráficas, tem outras coisas que a gente observa também, de fluxo e tudo. é, Ajuda a tomar a decisão da melhor forma, inclusive gerenciar o risco da melhor forma, tá? Então, espero que eu tenha ajudado. Quem não está inscrito no canal, se inscreve, vocês me ajudam a divulgar esse conteúdo, é um conteúdo que eu faço aí para ajudar quem está no mercado, a aprender mais sobre o mercado, né? Quem investe, né? Vocês trabalham, né? Precisam investir o dinheiro. Ninguém melhor do que vocês para conseguir ter o maior carinho possível, investir da melhor forma o dinheiro de vocês, que vocês sabem o quanto vocês trabalharam para adquirir esse dinheiro, para construir esse patrimônio. Então, aqui vocês vão basicamente pegar tudo que eu sei desde 2016 até hoje. A gente tem o ciclo eleitoral, um ciclo favorável para a gente ter um mercado bacana, um mercado de alta, junto com o cenário macro de correção de juros, né? Então, os juros caindo também tende a ajudar o mercado a subir, né? O negócio é que o mercado, idealmente, não é o momento de entrar, né? Vocês acabaram de ver que dezembro é momento de rally final de ano. Então, em 2026, em teoria, se os ciclos, né, a gente vai observando o ciclo, o melhor momento que teria na região ali depois de abril até julho, mais ou menos, a gente ficar vendo quais são as regiões e comprando paulatinamente, com calma, e montando a, os investimentos atrelados ao que faz sentido para vocês quando a gente fala sobre Ibovespa, né? Lógico, tem dólar, tem várias outras coisas que aí a gente precisa de ver o ciclo do dólar, o ciclo dos outros ativos que vocês quiserem investir. Beleza? Então, pessoal, um abraço para todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Essa última semana aí de dezembro é a última semana que eu acho que pode ter mais um voluminho, alguma coisinha aí de, de fluxo. Depois acabou o ano, né? Fluxo errático, baixinho. Não faz sentido querer ficar igual um doido olhando o mercado. Beleza? Valeu, um abraço.